Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro, e a cada dia, nesta última semana do ano litúrgico, aqui nós estamos em torno da Santa Palavra de Deus, meditando aquilo que Deus nos quer comunicar. Deus se entretém com a humanidade e fala-nos como a amigos. Assim diz a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Revelação. Deus quer se entreter conosco, conversar conosco, dialogar com a humanidade. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas 21, de 29 a 33. É a penúltima parte do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está próximo. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a figueira é uma das 3 árvores mais importantes de Israel. A figueira, a oliveira e a videira. A oliveira oferece o azeite de oliva, que está muito vinculado à culinária, ao culto no templo. É utilizado também como unguento, como remédio. É utilizado para a fabricação dos perfumes e bálsamos. Então, o azeite de oliva tem uma gama de utilidades. Mas é também utilizado na unção, a unção dos reis, a unção dos sacerdotes, etc. E o próprio Messias, Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Então a oliveira tem um grande papel, especialmente litúrgico e cultual. Daí nasce o óleo para o candelabro, para manter as velas acesas no Templo de Jerusalém. A videira é por causa da produção do vinho, também um alimento central da culinária do Mediterrâneo. Israel vive do vinho, bebe vinho todos os dias praticamente. É algo muito forte na culinária israelita. Não bebe vinho para embriagar-se, bebe meia taça, uma taça de vinho acompanhando o almoço. Então é muito natural na dieta do Mediterrâneo o uso de meia taça de vinho no almoço, por exemplo, para acompanhar a refeição. O vinho é sinal da abundância, é sinal da bênção de Deus, é sinal de prosperidade, é sinal de uma safra abundante, fruto da bênção e do amor generoso de Deus. E finalmente a figueira. A figueira produz uma espécie de melado, de melaço, com o qual se adoçam as comidas. A figueira também é muito associada ao estudo e à meditação da Torá, porque é uma árvore muito frondosa, com muitas folhagens, e aí muitas vezes os israelitas ficavam debaixo da figueira estudando a lei do Senhor, a palavra de Deus, a Torá. No Evangelho de Marcos, especialmente, Jesus procura frutos na figueira e não encontra, só encontra folhagem. Então, esta figueira que não produz frutos de vida é associada ao templo. O templo de Jerusalém, que no tempo de Jesus era incapaz de produzir frutos de justiça, frutos de vida, frutos de misericórdia. Jesus, inclusive, amaldiçoa uma figueira por causa disso. A figueira de hoje do Evangelho é meramente utilizada por Jesus para contar uma historinha, uma parábola. Jesus então diz: olha, quando
as árvores, especialmente a figueira, começa a brotar, é um sinal claro de que o verão está próximo. Quem mora no hemisfério norte sabe, no período do inverno, de 21 de dezembro a 20 de março, é o período do inverno, é o período do frio, é o período da neve. As árvores perdem completamente a sua folhagem para se proteger, para gastar menos energia. No dia 21 de março começa a primavera. A primavera vai de 21 de março a 20 de junho. Esse período da primavera é fundamental. Começa a aparecer o sol, começa a terra a se aquecer, e aquilo que era neve, frio, começa vagarosamente a se transformar em calor. A neve começa a se derreter e nascem daí os riachos e rios. É por isso que, em meados da primavera, aí pelo mês de abril, a vegetação se reveste novamente de folhagem, de vida. Então a figueira, que estava completamente sem folhas para enfrentar o frio e até mesmo a neve do período mais duro do inverno, agora, na chegada da primavera, a figueira começa a se revestir novamente de folhagem. E começa pelos brotos. Quando a figueira começa a brotar, é um sinal claro. O verão está chegando. Jesus utiliza essa parábola para dizer: nós, seres humanos, somos capazes de ler os sinais dos tempos, somos capazes de ler os sinais da natureza. E não temos capacidade de ler estes sinais que tratam da vinda gloriosa de Jesus como juiz e Senhor da história? Desde segunda-feira que nós estamos lendo este capítulo 21 do Evangelho de Lucas, e Lucas vai dando sinais precursores. Terremotos, guerras, convulsões, revoluções, peste, fome, epidemias. O Evangelho fala de perseguições, de martírio, de traições. São muitos os sinais dos quais Jesus fala como sinais precursores da vinda do Filho do Homem como juiz e Senhor da história. Até mesmo há uma convulsão cósmica, sinais no sol, na lua, nas estrelas, no céu. Todos são sinais, nem sempre nós sabemos ler os sinais. Como Jesus diz, a figueira começou a brotar, é um sinal claro de que o verão está chegando. Começaram a aparecer todos estes sinais. É um sinal claro de que o Filho do Homem voltará em breve. Quando? Não importa, Jesus não diz. Ele diz que nem mesmo ele conhece, mas somente o Pai. O importante no discurso escatológico de Lucas não é o quando. O importante é a atitude com a qual nós esperamos a vinda do Filho de Deus. Deve ser com a atitude da vigilância, da oração, da caridade operosa, da leitura atenta da palavra de Deus, da meditação do Santo Evangelho, uma boa confissão sacramental, a preparação espiritual para este dia. Não sabemos o dia ou a hora. Jesus então conclui o texto de hoje dizendo: tudo passará, só não passam as minhas palavras. De fato, as palavras de Jesus são eternas. A promessa que ele fez, isso está bastante forte presente nos 4 evangelistas e também em Paulo. Se tem uma coisa que está muito bem confirmada nos santos evangelhos, é exatamente a parousia, a vinda gloriosa do Filho de Deus como juiz e Senhor da história. Procuremos então ler os sinais dos tempos, os sinais que Deus vai nos dando na história, para percebermos quando é a vinda do Filho do Homem, como será e como nós devemos nos preparar. Um abraço a você. Prepare-se com vigilância, com espírito de prontidão, com oração, com caridade, com uma postura de fidelidade operosa, cotidianamente fazendo a vontade de Deus. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.